Mas nós temos aqui o diretor médico de pesquisa clínica do Instituto Butantan, Ricardo Palácio. Doutor Ricardo, bom dia. A primeira pergunta é a respeito do comentário que eu fazia, que tem muita gente em dúvida se toma ou se não toma a vacina da AstraZeneca. Eu até liguei para o cardiologista, para o doutor Calil, que é um dos melhores do Brasil, para mim um dos melhores do mundo, ele salvou minha vida. Aí perguntei ao Calil, disse que dá trombose esse negócio. Ele falou, o Datena, toma uma vacina, não vem me torrar a paciência. Então, acho que é esse o conselho mesmo, tome a vacina e não torre a paciência de ninguém, porque é melhor você com a vacina que tem do que nenhuma vacina. Não é? Esse é o grande detalhe. Outra coisa que eu estava dizendo aqui, esse é um vírus muito perigoso para as pessoas ficarem sem tomar a vacina. Se não tem consciência para ele mesmo, para a vida dele, tem que pensar nos outros. O que aconteceu em Manaus mostra que esse é um vírus atípico, até dos coronavírus, da SARS, do MERS, que causaram epidemias que foram contidas. Tá? Esse coronavírus é até diferente da classe dele mesmo, mas muito diferente. E pela facilidade com que ele se espalha, a gente que não toma medidas preventivas, porque não dá para tomar, já percebeu-se que não tem, tem a sua eficácia, mas não tanto. Né? Nós temos 210 milhões de pessoas, a maioria de gente faminta, que precisa comer, precisa sair de casa, precisa ir para o serviço essencial, e não tem outro meio que não seja o transporte coletivo, com o preço da gasolina. Está difícil, 14 milhões de pessoas num transporte coletivo todo dia, só aqui em São Paulo, e cidades da grande São Paulo. Quer dizer, como é que você vai controlar uma epidemia fechando bar, loja, restaurante e deixando 14 milhões de pessoas circularem naquelas condições que a gente vê no transporte coletivo? É uma coisa, realmente não justifica a outra, quase que você vê pessoas indo para o abate, sendo contaminadas e contaminando todo mundo. Tem-se a impressão que quanto mais esse vírus circula, e está circulando pra caramba, mais ele muda. E aí, essa história de imunidade de rebanho, você pode até atingir sem a vacina, mas aí tem que morrer milhões de pessoas, aí vai morrer muita gente. Então, tem que vacinar, principalmente no Brasil, não tem outro jeito. Você tem que vacinar. Se tiver vacina, você tem que vacinar e torço para que haja vacina. Seria mais ou menos isso, doutor Ricardo, ou não? Bom dia. Bom dia, Datena, e bom dia para a audiência da Rádio Bandeirantes. Em primeiro lugar, eu quero reforçar as suas palavras. Vacina boa é vacina no braço. Vacina na prateleira, ela não faz efeito. Vacina de que eu vou esperar, ela não faz efeito. A única vacina que funciona, que protege, é a vacina que está no braço da pessoa que a precisa. Então, essa questão de ir a escolher, eu quero esta outra, esta é melhor, esta é pior, falou meu amigo que era mais legal, não era mais legal, não. Eu acho que nisso há um consenso entre todos os cientistas que vacina boa é vacina no braço. Existem, claro, algumas preocupações que têm sido colocadas em relação às vacinas de adenovírus, de AstraZeneca e da Janssen. Essas preocupações, elas estão muito restritas a alguns casos que, se a gente compara o risco de adquirir coronavírus que estamos tendo aqui, neste momento no Brasil, com a possibilidade de a gente ter algum problema desses, o risco é realmente desprezível, muito, muito baixo. Mas essa é uma questão que talvez para alguma pessoa que já tivesse algum antecedente de problemas de coagulação, que tivesse algum antecedente de um acidente cerebrovascular por trombose ou uma trombose pulmonar, algum outro tipo de condição, é importante talvez nesses únicos casos dessas pessoas que têm algum antecedente em particular, consultar com o médico assistente e, em dado caso, ele prescrever, tomar a decisão e prescrever se vai ser uma vacina ou outra. Então, são as únicas pessoas que eu acho que têm que ter uma atenção particular. A outra questão que é bem importante é, depois de que as pessoas tomem a vacina, se começam a perceber que tem alguma questão estranha, começa a aparecer algo diferente, por exemplo, alguma manifestação estranha na pele, alguma coisa assim que não, eles vejam que não está normal, notifiquem ao lugar onde vacinaram ou ao seu médico assistente para ir a procurar ajuda.
É muito raro, realmente um efeito muito raro que aconteceu com a AstraZeneca. Esse efeito foi detectado basicamente porque os países escandinavos eles têm uma situação muito diferente em relação à saúde e eles conseguem detectar até as coisas mais ínfimas, mais pequenas, porque o tipo de acompanhamento do sistema de saúde na Escandinávia é muito diferente. Então, a partir daí que se deu alerta e outros países começaram a aparecer. Então, mas realmente isso, talvez para a nossa realidade, onde a gente tem uma circulação monstruosa do vírus, isso é desprezível. Realmente, então, vacina boa é vacina no braço. Segundo lugar, eu queria comentar em relação a... Desculpa, você queria fazer um comentário? Não, eu só vou colocar que é importante. Se você tomar a vacina e tiver alguma reação, provável que não tenha, porque isso acontece muito pouco. É uma relação custo-benefício da vacina que não dá nem para discutir. Mas se tiver alguma alteração, você tem que comunicar ao lugar que você tomou a vacina, que vão imediatamente tomar providências. Porque não é que você tenha uma reação à vacina que você vai ter exatamente aquela reação de que vai te levar à morte. Não é isso. Você tem que comunicar. Pode ser uma alergia simples, dar um coágulo. E vou repetir e reforçar. Eu consultei o meu médico, que é um dos maiores médicos do Brasil, né, cardiologista, porque eu consultei, porque eu tenho 6 stents. Se eu tiver coágulo, a chance de eu morrer é grande. Né? Mas ele falou, toma a vacina e não me torra a paciência, porque é isso mesmo. Agora, tem chance de ter o problema? Tem, mas é de 1 em não sei quantos milhões. Então eu vou tomar. E acabou. E provavelmente eu tenho que tomar a AstraZeneca. Eu não vou lá escolher vacina. Olha, que vacina que tem aí? Você quer me dar? Olha, eu quero tomar a vacina da Pfizer. Ah, mané? Você é americano? Não, não sou. Então toma a vacina que tem aqui. Eu vou tomar a vacina mesmo tendo risco de coágulo no meu coração, mas eu sei que é muito pequena a chance de eu ter. Eu acho que eu não vou morrer por isso. Você que está torcendo para eu morrer e parar de falar aí, você pode esperar de outra maneira, não vai ser por causa da vacina. Eu vou tomar mesmo tendo risco, eu não posso ter coágulo, ninguém pode ter. Mas eu sou um cara que se eu tiver coágulo, a chance de ter complicação é muito maior do que num cara são, comum e normal. Mas eu vou tomar a vacina e provavelmente a vacina de Oxford, porque não vai ter outra para eu tomar. Eu não vou chegar lá e dar, olha, vou esperar a minha vez, ou vou esperar a Coronavac. Eu podia esperar, porque eu tenho diabetes gravíssimo, né? Eu tenho baixa imunidade, eu sou o próprio risco ambulante. Eu podia esperar chegar a minha vez e tomar Coronavac pelo risco, e não pela idade. E se até lá eu pegar a doença amarela, não vai adiantar nada. Então eu vou tomar no dia que marcarem para eu tomar e vou tomar a vacina que me derem, seja de Oxford ou seja Coronavac. Acho que é a de Oxford porque a minha faixa etária já está indicando isso e pronto, acabou. A vacina que tiver, tome, é isso que o doutor está falando, vacina boa. Essa é a melhor frase. Eu vou botar aqui, bota aqui se puder colocar, ó. Vacina boa é vacina no braço. Aí que é vacina boa. Na Espanha estão contestando muito a vacina de Oxford e tal, e o recado de todos os especialistas espanhóis e do mundo é o mesmo recado que o doutor está falando. O senhor ia completando, mas eu acho que foi importante falar isso para que as pessoas entendam bem, e o senhor pode completar. Tá. Tem outro questionamento que você faz e eu queria explicar um pouco mais amplamente. O coronavírus, ele está apenas se disseminando, apenas a gente se está conhecendo, vamos falar assim, um vírus novo que está apenas conhecendo a espécie humana apenas está conhecendo esse coronavírus e é um processo de adaptação. E nesse processo de adaptação, há um refinamento desse coronavírus, ele consegue ser mais fácil transmitido de pessoa a pessoa, então isso é que é o sucesso do vírus. O vírus, o que ele precisa é se perpetuar. E a melhor forma de se perpetuar é poder ser transmitido entre mais pessoas, porque dessa forma ele continua seu curso. E isso que está acontecendo. Então, é um processo de adaptação, essas variantes respondem a esse processo de adaptação, e a forma de evitar que essas variantes apareçam é conseguir diminuir a transmissão, seja por tomar das medidas de precaução que já conhecemos, ou seja por vacinação. Sobre a imunidade de rebanho, que foi falada muito, realmente, e isso desde o começo, aqui nós temos falado, isso é uma miragem.
E por que era uma miragem? Os coronavírus, a gente já tem estudado o coronavírus faz muito tempo, e os coronavírus geram uma resposta imune que varia muito e que vai se perdendo. Então, mesmo uma pessoa que teve coronavírus, ela vai perdendo essa resposta imune e não fica. E como não fica, ela fica outra vez suscetível a ter coronavírus. Então, a gente escuta, e já cada vez está sendo mais frequente, os casos de pessoas que reinfectam, que tiveram no começo, há um ano atrás, uns 6 meses atrás, tiveram uma infecção por coronavírus e voltam a ter infecção. Então, por isso que se fala que isso é uma miragem, de falar de imunidade de rebanho, porque não é como, por exemplo, o sarampo, que sarampo você tem uma vez na vida e permanece, você não vai ter de novo. E neste caso, não. Neste caso, você pode ter o coronavírus e pode ter de novo o coronavírus 6 meses depois, 1 ano depois, 2 anos depois. Então, é só a vacinação que vai conseguir interromper esse ciclo. Então, é importante que essa imunidade, que a gente chama realmente de imunidade coletiva, seja atingida a partir da vacinação. E isso permite ajudar a controlar a transmissão. Então, nós não podemos pensar as estratégias para controlar a transmissão como uma coisa só. É um conjunto de estratégias nas quais está a vacinação, está o distanciamento social, está o uso de máscaras. E aqui eu quero chamar a atenção sobre algo que as pessoas às vezes não caem na conta, e é a ventilação dos ambientes. As pessoas têm que aprender que a circulação do ar também diminui o risco. Então, se você tem muitas pessoas em um ambiente confinadas, mesmo que elas estejam usando máscara, há uma possibilidade de transmissão. Então, ter janelas abertas, ter uma boa ventilação, permite diminuir esse risco também. Então, é importante chamar a atenção, às vezes, esse fator é esquecido. E, às vezes, quando esfria um pouco mais, agora que já estamos chegando no outono, as pessoas fecham todas as janelas, não deixam o ar circular. Então, é melhor fazer, assim como você está fazendo, Datena, vestir uma jaqueta e abrir a janela para permitir o ar circular, porque isso também é um fator de risco importante. A janela está aberta aqui. E eu estou com uma jaqueta porque está chegando o inverno. Com a chegada do inverno e sem as vacinas na totalidade, porque você lê notícias ambíguas, né? Você vê na capa do UOL, mas é o que está acontecendo. Cai para 14 total de capitais com mais de 90% de lotações de leitos de UTI. Ótimo, perfeito, caiu para 14 o número de capitais. Mas aí, logo mais embaixo, há 9 dias de acabar, abril já é o mês mais letal desde o início da pandemia no estado de São Paulo. Aí eu acabei de receber um alerta do UOL, você confira aí, Garrafa, mas me parece que a taxa de mortalidade no Rio de Janeiro e no Mato Grosso do Sul, a taxa aumentou, a mortalidade dessas duas capitais. Aqui em São Paulo, aumentou também a taxa, acho que, de internação. Foi de 1%, mas foi. Então, nós tivemos a variante lá de Manaus porque o vírus estava circulando demais. Eu me recuso a acreditar que já não esteja em andamento uma outra variante aqui mesmo no Brasil, com mais de 3 mil pessoas morrendo por dia e com 80 mil infectados. É muita gente infectada. Ora, o vírus muda porque ele circula entre muita gente. De 80 a 100 mil infectados por dia, o vírus está no ambiente ideal que ele precisa para mudar. Ele vai mudando, vai se adaptando e sobrevive. E vai matando mais gente porque ele vai variando. Quanto a isso, as variantes, é possível que já tenha outra variante no Brasil que a gente ainda não tenha detectado. É possível. Se não tem, pode aparecer a qualquer momento. É um dos lugares mais propícios do mundo para aparecer uma nova variante, além da variante que nós temos aqui, acho. Isso é uma pergunta também. Mas a pergunta é clara, objetiva e cristalina. Se o senhor disse que se você toma vacina para o coronavírus, o Covid-19, você pode pegar depois de um tempo, a gente não sabe quanto, uma reinfecção pelo mesmo vírus. E as vacinas em relação às variantes? Tá? Não vamos comentar as outras, que a gente só tem 2. Só tem, e se Deus quiser, a gente tem a mais. Eu vou perguntar também da Butanvac. Mas, por enquanto, não tem o que ficar pensando em Pfizer. Não tem isso, Janssen, não tem aqui.
Só tem a do Butantan, que é a Coronavac, e só tem a produzida na Fiocruz, que é de Oxford. Essas vacinas, elas dão segurança contra variantes que tem por aí ou não? Neste momento, as informações que temos sobre as duas principais variantes que estão circulando no Brasil, que é a P1 e a P2, as duas vacinas dão uma cobertura adequada. Elas não perdem sua ação perante essas variantes. Isso tem a ver com a forma em que estas vacinas são produzidas, nas quais tem, no caso do Coronavac, tem todo o vírus. Então, se não, onde mudou, pode ter mudado, mas tem, a vacina tem outras partes do vírus, então se geram anticorpos contra essas partes do vírus que não mudaram. E isso, de alguma forma, protege as pessoas que foram vacinadas com essa vacina. No caso da AstraZeneca, também a porção do vírus que ela tem, que é uma proteína que nós chamamos de spike, que é aquela saliência, aquela que é como uma espinha que tem no vírus nessas representações, ela também é uma parte mais extensa. Agora, por exemplo, as vacinas como Pfizer, ela vai ter um comprometimento maior, porque a quantidade de pedacinho do vírus, ou fragmento do vírus que ela é colocada dentro da vacina da Pfizer, ela é menor. Então, se há alguma mudança, não tem outras partes de onde a pessoa vacinada tem anticorpos, porque o que foi apresentado na vacina é um fragmento relativamente pequeno. Então, as vacinas de mRNA, como Pfizer, como Moderna, elas são mais suscetíveis a perder sua eficácia perante as variantes. A gente não tem um dado certo neste momento em relação às variantes brasileiras, porque essas vacinas não são utilizadas de forma ampla no Brasil, e nos países onde está circulando a variante P1 ainda não geraram esse tipo de dados. Mas a gente já está vendo alguns dados, inclusive de Israel, onde outras variantes circulam, nas quais se vê que há uma tendência a perder um pouco da eficácia. Quando eu digo perder um pouco, não quer dizer que não serve para nada, e isso quero esclarecer, simplesmente que se diminui a eficácia da vacina. E isso aconteceu também, essa tendência já foi relatada para a variante B1351 da África do Sul, para as vacinas de Janssen e da AstraZeneca. Então é mais um motivo para você tomar a vacina, porque ela protege, aparentemente, se não houver uma mudança muito drástica em estudos, ela protege também para as variantes. Vai tomar a vacina, seja a Coronavac ou a vacina de Oxford. Vou repetir como um mantra aqui: vacina boa é vacina no braço, não tem que escolher vacina. Vacina boa é a vacina que você toma, seja ela qual for. Bom, doutor, uma pergunta objetiva. O nosso medo, que é o medo do mundo, de 8 bilhões de pessoas, é que não haja vacina para tanta gente. Os americanos que têm lá os seus objetivos estratégicos, não é? Tem que vacinar 320 milhões de pessoas, já disseram que talvez tenha necessidade de vacina de uma dose subir para duas, de 2 para 3, para usar o estoque que eles têm. Não vai sobrar tanta vacina assim. A gente comprou 200 milhões da Pfizer e BioNTech. Demorou demais para comprar. 100 milhões de uma leva e 100 milhões agora. Dificilmente essas doses vão chegar aqui a tempo de ajudar o povo brasileiro. Então, repito, a gente conta com o Butantan e conta com a Fiocruz, com a Coronavac e com, por enquanto, a Oxford, não é? Pelos insumos que tem dificuldade também de chegar ao Butantan e principalmente a Fiocruz, porque a Índia, que também é um grande produtor do IFA, não é? Está vivendo uma situação caótica. Lá está faltando oxigênio e tem 1 bilhão e 300 milhões de cidadãos para vacinar. Se tivesse o Paquistão junto com a Índia, como era antes da Inglaterra sair de lá, seria o país mais populoso do mundo. Então, é um dos maiores produtores de remédios do mundo. Acho que é o segundo maior produtor, se não for o maior. É a Índia. Mas a Índia está lá preocupada com ela, porque ela está ferrada. Esse é o grande detalhe, não é? Então, vai ser difícil os insumos chegar aqui. Há possibilidade de faltar vacina no Brasil. Quanto ao Bolsonaro falar, nós temos que fazer uma escolha. Ou a gente continua entrevistando o doutor, ou ouve o Bolsonaro. A escolha vai falar por 3 minutos. Doutor, o senhor pode aguardar 3 minutos para a gente ouvir o presidente na cúpula do clima? 3 minutinhos só. Vamos ouvir. Ao discutirmos mudanças do clima, não podemos esquecer a causa maior do problema:
a queima de combustíveis fósseis ao longo dos últimos 2 séculos. O Brasil participou com menos de 1% das emissões históricas de gases de efeito estufa, mesmo sendo uma das maiores economias do mundo. No presente, respondemos por menos de 3% das emissões globais anuais. Contamos com uma das matrizes energéticas mais limpas, com renovados investimentos em energia solar, eólica, hidráulica e biomassa. Somos pioneiros na difusão de biocombustíveis renováveis, como o etanol, fundamentais para a despoluição de nossos centros urbanos. No campo, promovemos uma revolução verde a partir da ciência e inovação. Produzimos mais utilizando menos recursos, o que faz da nossa agricultura uma das mais sustentáveis do planeta. Temos orgulho de conservar 84% de nosso bioma amazônico e 12% da água doce da terra. Como resultado, somente nos últimos 15 anos, evitamos a emissão de mais de 7,8 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera. À luz de nossas responsabilidades comuns, porém diferenciadas, continuamos a colaborar com os esforços mundiais contra a mudança do clima. Somos um dos poucos países em desenvolvimento a adotar e reafirmar uma NDC transversal e abrangente, com metas absolutas de redução de emissões, inclusive para 2025, de 37% e de 40% até 2030. Coincidimos, senhor presidente, com o seu chamado ao estabelecimento de compromissos ambiciosos. Nesse sentido, determinei que nossa neutralidade climática seja alcançada até 2050, antecipando em 10 anos a sinalização anterior. Entre as medidas necessárias para tanto, destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030, com a plena e pronta aplicação do nosso Código Florestal. Com isso, reduziremos em quase 50% nossas emissões até essa data. Há que se reconhecer que será uma tarefa complexa. Medidas de comando e controle são parte da resposta. Apesar das limitações orçamentárias do governo, determinei o fortalecimento dos órgãos ambientais, duplicando os recursos destinados às ações de fiscalização. Mas é preciso fazer mais. Devemos enfrentar o desafio de melhorar a vida dos mais de 23 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, região mais rica do país em recursos naturais, mas que apresenta os piores índices de desenvolvimento urbano. A solução desse paradoxo amazônico é condição essencial para o desenvolvimento sustentável da região. Devemos aprimorar a governança da terra, bem como tornar realidade a bioeconomia, valorizando efetivamente a floresta e a biodiversidade. Esse deve ser um esforço que contemple os interesses de todos os brasileiros, inclusive indígenas e comunidades tradicionais. Diante da magnitude dos obstáculos, inclusive financeiros, é fundamental poder contar com a contribuição de países, empresas, entidades e pessoas dispostas a atuar de maneira imediata, real e construtiva na solução desses problemas. Neste ano, a comunidade internacional terá oportunidade singular de cooperar com a construção de nosso futuro comum. A COP26 terá como uma de suas principais missões a plena adoção dos mecanismos previstos nos artigos 5º e 6º do Acordo de Paris. Os mercados de carbono são cruciais como fonte de recursos e investimentos
para impulsionar a ação climática, tanto na área florestal quanto em outros relevantes setores da economia, como indústria, geração de energia e manejo de resíduos. Da mesma forma, é preciso haver justa remuneração pelos serviços ambientais prestados por nossos biomas ao planeta, como forma de reconhecer o caráter econômico das atividades de conservação. Estamos, reitero, abertos à cooperação internacional. Senhoras e senhores, como todos reafirmamos em 92, no Rio de Janeiro, na conferência presidida pelo Brasil, o direito ao desenvolvimento deve ser exercido de tal forma que a resposta equitativamente e de forma sustentável às necessidades ambientais e de desenvolvimento das gerações presentes e futuras. Com esse espírito de responsabilidade coletiva e destino comum, convido-os novamente a apoiar-nos nessa missão. Contem com o Brasil. Muito obrigado. Bom, o recado foi curto e grosso, eu comento depois as palavras do presidente Jair Bolsonaro. Em síntese, diz o seguinte: nós poluímos muito menos que vocês, de 1 a 3%, o que não deixa de ser verdade. Esses gringos acabaram com florestas do mundo inteiro e querem conservar a Amazônia como o pulmão do mundo. Só que quando morria gente de falta de ar na Amazônia, não veio um cilindro de fora para ajudar, pelo menos nos dias mais críticos. A França, que torra a nossa paciência, e muito, por causa do agronegócio, com medo que a gente vá plantar soja na Amazônia, não mandou um cilindro para cá. Nisso ele tem razão. Agora, resta acreditar se está combatendo realmente os incêndios florestais, o desmatamento absurdo que ainda existe, porque se os países que estão nessa cúpula não acreditarem nisso, o Brasil vai ser isolado. E ser isolado no meio de uma pandemia que envolve uma crise econômica é a pior das situações que a gente pode imaginar. Se eles fizerem um bloqueio imaginário, invisível, um muro que aquele idiota do Trump queria fazer entre México e Estados Unidos, se eles fizerem um muro invisível aqui em volta do Brasil, como já está acontecendo. A China está comprando mais soja dos Estados Unidos do que do Brasil. Se o Brasil ficar isolado economicamente, cientificamente, do mundo, hoje nós estamos perdidos. Então, é bom que esses países acreditem naquilo que o presidente está dizendo, que nós estamos realmente contribuindo para o desmatamento, e ele está certo. Ontem, o governador do Piauí, que disse que a maior parte do seu estado é de parque, e é mesmo, são parques enormes que nós temos no Brasil, isso custa grana para pagar, nós não temos. Ele falou, bom, vocês querem que a gente preserve? Então, vocês mandem uma grana aí, porque senão não vai dar para preservar do jeito que vocês querem. Outra coisa, isso é verdade também, esqueceram os povos da floresta, mas violentamente durante o que aconteceu lá na Amazônia. Porque não tem estrada para você chegar de Manaus em lugar nenhum. É tudo estrada quebrada, ferrada, é uma porcaria. A Transamazônica foi uma ilusão que venderam durante a ditadura militar. Não liga nada a lugar nenhum. Tem lugar que cai trator, cai caminhão. E povos da floresta que eles tanto defendem, para chegar numa aldeia indígena ou numa reserva indígena, você demora 5 dias de barco e 5 dias de carro. Quando chegou lá com o oxigênio, o cara já morreu. O índio já morreu faz tempo. Então, e ele defende o desenvolvimento sustentável, que é você ocupar, mas não desmatar além do que é permitido. Tudo isso é muito legal. Agora, e deixou claro que a gente não tem dinheiro para isso, que os gringos precisam pagar. Resta saber se numa crise econômica também, esses caras vão mandar algum dinheiro para preservação aqui ou não. Ah, mas você está contestando o que o presidente está dizendo? Não interessa nem ao presidente e ao Brasil o que eu acho. Interessa o que esses caras acham, que os gringos achem. Porque senão eles vão isolar a gente aí, no meio de uma pandemia, nós estamos literalmente ferrados. Tomara que isso não aconteça. Tomara mesmo que a gente... Mesmo porque a gente não tem bomba atômica, que nem tem aquele baixinho lá da Coreia do Norte, que os caras torram a paciência dele, ele vira as bombas para Nova York, ou bases ali
Americanas ou Japão ou coisa parecida, ninguém mais enche o saco do baixinho e vai até fazer brincadeira, como o Trump foi lá fazer brincadeira com ele, dizendo que entrou na Coreia, andando 3 passos e tal, porque o baixinho é baixinho, mas tem bomba atômica pra caramba. Como a gente não tem, é melhor a gente chegar a um acordo, porque a gente não tem porva pra brigar. Sem porva pra brigar, amigo, é melhor ouvir o que esses caras falam, é claro, que respeitando a nossa soberania, respeitando o país como soberano, como dono dessas reservas, a Amazônia é nossa, não é deles, mas é bom a gente aceitar ajuda para preservar o que é nosso e que também, por consequência, é deles porque é do mundo. Mas, em primeiro lugar, é nosso. Não podemos perder a nossa soberania. Mas não podemos bater no peito e falar que vamos permitir que haja desmatamento. Porque quando ele fala até 2030 a gente acaba com o desmatamento ilegal, ele deixa claro que tem desmatamento ilegal. Se ele está falando que vai acabar até 2030, é porque ele sabe que tem desmatamento ilegal. Tem garimpo, tem uma série de coisas. Então, o resumo do discurso do presidente é isso. O que eu acho não interessa nada. Interessa o que a comunidade internacional vai achar desse discurso do presidente, que é muito importante para que a gente não seja isolado. Doutor Ricardo, eu parei da pergunta em que há a probabilidade de faltar vacinas por causa de que não há insumos, o IFA, para a gente fabricar vacina no mundo inteiro, né? E a China está regulando isso porque tem que atender os seus interesses, a Índia a mesma coisa, e daí por diante. Há essa probabilidade de faltar a vacina Coronavac, pela qual o senhor pode responder pelo Butantan aqui em São Paulo ou não? Todo o esforço que a gente fez desde o começo, desde que iniciamos as negociações com a Sinovac, era para garantir desde o primeiro dia, como efetivamente aconteceu, que nós tivéssemos a vacina disponível para os brasileiros. Porque, e isso é algo que já falei várias vezes, o que é muito triste é que uma vacina seja testada no Brasil, seja comprovada a sua eficácia no Brasil e depois não chegue para os brasileiros. Todas fizeram isso, a maioria. A maioria testou no Brasil, porque era o lugar ideal. Tem um parque científico fantástico, cientistas como o senhor e do Butantan e da Fiocruz. Tem coisa que eu não sabia, fabrica vacina contra meningite em Minas Gerais, eu não sabia. E tem o maior número de contaminados, né? Então o país e microclimas diferentes. Então os caras vieram testar aqui, não é à toa, é porque o Brasil era o laboratório ideal no mundo, né? Não era o epicentro da doença, mas tinha características de chegar a sê-lo como é hoje. Então eles não vieram aqui porque a gente é bonitinho, eles vieram aqui para testar a vacina. Se a gente tem realmente interesse na vacina desde o começo, e aí o governo federal falhou nisso, falou, Pfizer, tá bom, você vem aqui testar a vacina, mas nós queremos comprar 100 milhões de doses agora por um preço mais barato, porque vocês vêm aqui testar a vacina. E a gente não estava na crise que nós estamos hoje. Se a gente tivesse agido lá atrás, se o governo federal falou, eu permito que vocês testem a vacina em qualquer lugar do Brasil, mas eu quero comprar a vacina já, e por um preço mais acessível. Hoje, com certeza, a gente teria, não a certeza, mas quase que a certeza, ou mais chance de ter vacina de tudo quanto é tipo aqui, porque todos eles testaram aqui, porque era o laboratório ideal. E tem o maior programa de vacinação do mundo, que é o Brasil. Alguém pode chegar perto da gente. Melhor que a gente, ninguém consegue chegar. Os americanos não têm lugar para vacinar. Tem vacina e começaram agora a descobrir lugar para vacinar. A gente já sabe como vacinar. A gente perdeu o bonde da história e não assegurou essa vacinação, não é isso, doutor? Sim, efectivamente, esse é parte dos problemas que a gente tem e isso que a gente tentou desde o começo trabalhar, mas não era só com a vacina da Sinovac ou só com a vacina da AstraZeneca. Essa estratégia do governo federal de apostar em uma vacina só, que no caso foi de Oxford, se o Butantan não tivesse persistido em fazer a negociação com Sinovac e ao próprio risco ir em frente sem apoio do governo federal, teríamos talvez uns 2, 3 meses praticamente sem vacina, porque a maior parte de vacina que foi distribuída até agora tem sido fornecida pelo Butantan. Felizmente agora chega Biomanguinhos, Fiocruz, com uma boa quantidade de vacina para ajudar nessa tarefa. Temos esperança que, por fim, Pfizer vai começar a chegar também. Enfim, todos os produtores
e isso é uma coisa que até vale a pena colocar para o público, porque talvez eles não saibam, entre os cientistas das diferentes companhias, dos diferentes produtores, nós temos uma excelente comunicação, porque nós todos entendemos que nós estamos agindo contra o vírus. Nós não vemos ao outro como concorrente, nós vemos o outro como um companheiro que nos está ajudando a controlar esse vírus. Então, nós temos uma excelente comunicação, troca de informações, e, enfim, isso tem sido uma tarefa conjunta dos diferentes produtores. Falo com o pessoal da Pfizer, falo com o pessoal da Johnson, da AstraZeneca. É normal esse tipo de comunicação entre a gente, porque nós procuramos, entre todos, conhecer a melhor forma de combater o vírus. Essa briga que tem entre o governador e o presidente da República, entre A ou B, não existe entre cientistas. A comunidade científica é uma só. E, aliás, essa comunidade científica é que está salvando o Brasil, mais o pessoal da linha de frente, né? Desde o cara que trabalha na cozinha do hospital até enfermeiros e médicos. Se não fosse esses caras, a gente estava literalmente perdido. Mas seria bom que a gente tivesse uma vacina brasileira. Claro que seria bom, porque ela seria fabricada aqui e totalmente. O IFA seria produzido aqui, a gente não depende de lugar nenhum. A Butanvac é esse caminho. Tem outras vacinas brasileiras sendo desenvolvidas, mas a Butanvac parece que está mais avançada. Como é que está o avanço dessa vacina que seria produzida pelo Butantan, doutor? Bom, eu mudo o tempo verbal, que está sendo produzida pelo Butantan. Então, nós podemos afirmar tranquilamente que já temos lotes de produção desta vacina nova, é uma vacina que é produzida em ovos, então isso tem uma grande vantagem, é que nós não temos que modificar nossa planta produtiva. A planta produtiva já está funcionando, ela já existe, porque é a mesma planta de influenza, e nós já produzimos os primeiros lotes, que são lotes que devem ser empregados para os testes clínicos, que já foram testados também para outras provas de qualidade. Então já foi produzida, já começamos a produção desta nova vacina. Para mim, isso é novidade. Eu não sei se para vocês que estão ouvindo aí. Eu não sabia que a vacina já estava sendo produzida. Deve ser uma quantidade menor, é claro, mas quer dizer, do princípio ao fim, desde o tal de IFA, que é os ingredientes do bolo, até o envasamento com a receita do bolo já envasado, tudo produzido aqui. Butantan já está produzindo a Butanvac? Sim, a vacina já está sendo produzida aqui, nós já temos os lotes que estão prontos, e esses lotes, a informação desses lotes que foi produzida foi encaminhada já perante a Anvisa para obter a liberação desses lotes, e isso junto com o protocolo já de estudo clínico, vamos fazer o estudo clínico em breve. Então, temos sim o produto é 100% produção nacional, então de começo ao fim. E agora nós temos esse grande desafio, que se bem a gente tem uma vantagem grande, porque nesse ano de pandemia a gente já aprendeu muitas coisas, então é um pouco mais fácil que quando a gente começou a desenvolver a Coronavac, que a gente tinha muitíssimos interrogantes. Nós temos uma outra situação que nos dificulta, que é esta situação das variantes. Então a gente tem que fazer um desenvolvimento que é diferente. Ele pode ser um pouco mais rápido, porque já aprendimos muito, mas agora tem que levar em consideração como essas variantes podem afetar o desenvolvimento. Então, esse é um grande desafio que a gente está trabalhando neste momento. Olha, mas é uma grande notícia ao mesmo tempo, porque nós temos o melhor laboratório do mundo para fazer testes. E é claro que, mesmo com essas variantes, que elas estão aqui, né, o Butantan, com a capacidade que tem de produzir vacinas, com reconhecida fama internacional, não é só brasileira, de produzir vacinas, e com os cientistas brilhantes que nós temos, a partir dessa base de pesquisa que é o Brasil, é um grande laboratório, infelizmente, a céu aberto, com muita gente morrendo, mas com todas as perspectivas a gente apresentar uma vacina que seja uma vacina super atual, porque nós já temos as variantes. As outras vacinas, por acaso, elas protegem contra essas variantes, mas já devem estar sendo mudadas também. Aqui não, aqui a Butanvac ela pode apresentar um produto final
para grupo de controle ou coisa parecida, já incluindo as variantes. É isso que eu entendi, doutor? Sim, efectivamente. Nós, dentro do processo de desenvolvimento, agora nós incorporamos como avaliar a vacina contra as variantes para que quando a gente entrega um produto final, a gente já entregue certificado como ele vai funcionar contra as variantes, já não só contra a cepa original, mas também contra as variantes, que essa é uma informação que neste momento vai ser muito valiosa e que seja um produto que facilmente consiga controlar, não importa a variante que tenhamos circulando, nós vamos verificar tanto a P1 como a P2, como a variante da África do Sul, que inclusive é a que mais tem comprometido a imunidade das vacinas. Então, todos esses aspectos já são incorporados dentro do desenvolvimento clínico para fazer ele muito mais robusto, ter um produto realmente que consiga nos proteger por um período mais prolongado até de outras variantes que vierem a aparecer. Então, há muita colaboração internacional nesse sentido e isto quero destacar, nós somos parte de um consórcio, trabalhamos junto com outros colegas em diferentes lugares do mundo e é justamente essa comunidade internacional, os cientistas que trocamos de forma muito aberta a informação, que conseguimos avançar. Eu não devia fazer essa pergunta para um cientista, porque não há nada pior do que isso, né? Porque, principalmente em ciência, apesar da situação, você não pode ter pressa, porque pressa induz a erro. E erro em pesquisa científica é fatal. Às vezes você derruba todo um trabalho que você está perto de descobrir aquilo que você quer e derruba todo o trabalho porque você foi apressado demais. Então, é uma pergunta que não deve ser feita a cientista, mas que eu tenho certeza que qualquer pessoa, amiga do senhor, parente do senhor, deve perguntar isso para o senhor todo dia. É a questão do prazo. Tem prazo para a Butanvac? Eu não devia fazer essa pergunta, mas vou fazer. Tem prazo para essa Butanvac ser apresentada para a Anvisa já com chance de aprovação? Sempre, e isso é uma questão que a gente explica, nossa obrigação como cientistas é uma obrigação de meio, não é resultado. Então, nós vamos empregar todos os meios possíveis para obter os resultados o antes possível. Dizendo isso, a gente o que traz realmente são cenários. Então, nós temos cenários que são otimistas. Se tudo vai muito bem, nós não tivemos nenhum problema de percurso, tudo saiu perfeito, a gente talvez para últimos meses, últimas semanas do ano, a gente tenha alguma resposta mais concreta, ou talvez no começo do ano que vem. Se as coisas não saírem tão bem, se tivermos problemas de percurso, por exemplo, uma resposta inadequada deste candidato vacinal perante as variantes, aí terão que ser feitas modificações no programa de desenvolvimento e talvez se prolongue 6 meses ou 9 meses mais. Então, como sempre, isso vai dependendo de como vai respondendo. Essa questão, o cientista formula a pergunta, se gera essa informação a partir do estudo e conforme a resposta se apresenta junto à agência regulatória e se tomam as decisões corretas. Olha, o Garrafa me fez uma pergunta aqui. O Garrafa é ótimo, ele manda pautas ótimas, ele consegue entrevistas ótimas, mas ele como garoto é ousado. Eu não vou fazer essa pergunta, Garrafa, porque essa pergunta, se ele responder, os amigos dele vão matá-lo. O Garrafa quer saber como é que faz a vacina Butanvac. O Garrafa, você quer quebrar patente aqui, o Garrafa? O mundo é contra a quebra de patente por enquanto, pelo menos os países, né? Porque se o doutor Ricardo explicar direitinho para você como é que faz a Butanvac, vai ser complicado, né? Mas vamos perguntar de outra forma, repetir essa pergunta de outra forma. Nós sabemos que cada vacina tem uma característica. A Coronavac é com vírus morto, a outra é adenovírus, retroviral. Essas coisas que a gente fala, que o cientista fala, que a gente finge que entende, mas não entende coisa nenhuma. Mas sabemos que as vacinas são diferentes. A Butanvac tem que princípio de defesa do organismo? Bom, deixa eu primeiro assinalar o seguinte, esta vacina, as patentes desta vacina, elas foram cedidas para o Butantan sem pagamento de royalties.
fueron cedidas generosamente tanto por la Universidad de Texas en Austin como por el Hospital Mount Sinai en Nova York. Então, isso é para ver também as pessoas às vezes ficam com essas discussões de quebra de patente, que é o termo técnico de licenciamento compulsório. Mas o que eu queria chamar a atenção é que existem outras formas em que a gente pode negociar a propriedade intelectual que podem trazer benefício para os países que não necessariamente são os licenciamentos compulsórios. Sobre como a vacina é feita, o que eles fizeram foi algo muito engenhoso, e é tomar um vírus, que é um vírus de aves, um vírus que causa doença em aves, uma doença de aves que chama doença de Newcastle. E esse vírus, portanto, como é de aves, ele se replica muito bem em ovo. Então, como se replica bem em ovo, a produção é fácil. Aí, o que se faz? Se modifica esse vírus e se coloca aquela proteína spike, que é aquela espinha que se vê representada do coronavírus. Então, é um vírus de ave, um vírus que não causa doença em ser humano, mas que tem essa proteína. Então, muito parecida à tecnologia de Oxford nesse sentido. E essa proteína, ela tem ainda uma característica, uma estabilização para que ela fique bem fácil de ser reconhecida pelo sistema imune. Essa proteína é crescida nos ovos, igual que a vacina de influenza, e depois ela é inativada, igual que a vacina de influenza. Então, quando essa vacina é inativada, ela parece mais como se fosse a Coronavac. É de um vírus inativado, um vírus que, entre aspas, está morto. Então, ela não causa problemas, não causa reação, que é uma vantagem. Então, ele é como se a gente tivesse combinado ambos os princípios. Então, é o princípio da vacina de Oxford, que é utilizar um outro vírus como vector para poder gerar essa proteína spike, e depois o princípio da Coronavac e da vacina de influenza, que é inativar esse vírus e dar esse vírus como uma vacina inativada, que causa pouca reação, que é uma das vantagens também deste tipo de vacinas, e dessa forma se aprendeu muito nesse processo, e aqui está condensado esse aprendizado através desta nova vacina. Olha, eu fiz cara de inteligente para fazer que eu entendi. Vamos ver se eu entendi mesmo ou se eu vou falar bobagem aqui. Se for esse processo, é um processo realmente fantástico. E é esse processo, mas eu não sei se eu entendi bem. Seria a tecnologia do RNA mensageiro que vai lá e diz para a célula que, olha, esse organismo aqui não é do corpo humano, você tem que rechaçar, tem que criar anticorpos. Aí você leva o bicho lá e mostra que o bicho não é uma coisa que a célula pode aceitar. Então ela rejeita. Seria talvez o RNA mensageiro, só que com vírus inativo, vírus morto, diferente da vacina de Oxford. Tá? Seria mais ou menos isso ou não? Eu estou enganado? A parte de RNA mensageiro é a parte que não é verdade. É como se fosse o vírus de Oxford, só que inativado. Eu acho que é uma forma fácil de explicar. É um vírus de Oxford que é inativado e que se cultiva em novo. Então, isso facilita muito a produção. Já deu para entender. É a vacina de Oxford, é a mesma tecnologia da vacina de Oxford, só que com vírus inativado. Seria uma Oxford misturada com Coronavac. Exatamente. E seria, portanto, teoricamente mais segura, cientificamente mais segura do que a vacina de Oxford. Seria mais ou menos isso. Eu também não quero entender como é que seja a vacina. Tomara que dê certo a vacina e que a gente passe a aplicar realmente com condição até o final do ano, o que é uma grande notícia. Se não der para o final do ano, ninguém vai matar o cientista do Butantan. Pelo contrário, vão torcer para que eles acertem até o final do ano. Falando em final do ano, o governador prometeu que ia vacinar o estado de São Paulo inteiro até o final do ano. Depende de uma série de fatores. Se tudo der certo, o estado de São Paulo inteiro deve ser vacinado até o final do ano. E uma pergunta que estão fazendo já para encerrar, que eu já tomei demais o seu tempo de cientista com a minha mente nada brilhante, né? Eu não quero atrapalhar as pesquisas de vocês, mas já estão falando numa terceira dose. É possível dar Coronavac uma terceira dose ou para na segunda dose e pronto? Bom, esse é um ponto excelente e muito obrigado, Datena, por me dar a oportunidade de explicar. Não é uma terceira dose. O esquema de vacinação é um esquema de 2 doses. O que acontece é que a gente, em muitas vacinas, e parece que neste caso de coronavírus também vai ser necessário, precisará dar reforços periodicamente. Quando esses reforços podem acontecer?
mais ou menos o consenso de vários dos desenvolvedores de vacinas está em que possivelmente após um ano a gente pode precisar sim de um reforço, mas não é uma terceira dose. Porque quando falamos terceira dose parece que tivesse dado incompleto antes. Não, o esquema é completo 2 doses. Mas em muitas vacinas a gente precisa ter seu esquema e depois estar periodicamente dando reforço. E parte da pergunta de dar reforço com quem? Porque o reforço também está sendo discutido se o reforço deveria ser com uma variante distinta, como acontece com a influenza. Então, são discussões que estamos levando a cabo sobre com que seria dado o reforço. Também cada vez mais está sendo discutida a possibilidade de que, como acontece e está acontecendo em muitos lugares, se a pessoa teve esquema inicial com um tipo de vacina e na hora que for a tomar o reforço, essa vacina não estiver disponível, ela poderia tomar com outra. Então, essas são discussões que a gente tem trabalhado em grupos científicos. Então, por exemplo, esta nova vacina, Butanvac, ela poderia ser utilizada como uma dose de reforço de outras vacinas. Essa vai ser uma coisa que desde já a gente quer tocar nesse assunto, verificar e poder dar essa confiança para a população. Então, são estratégias que estão fazendo também na Inglaterra, em outros lugares, em que se está pensando nisso, de como eventualmente dar reforço com uma vacina diferente. Na Inglaterra estão tentando o estudo com a Pfizer e Oxford, né? Mas pode confundir a cabeça de todo mundo. Por enquanto é pesquisa. Então, quem tomou a primeira dose de Coronavac vai tomar a segunda dose de Coronavac. Quem tomar a primeira dose de AstraZeneca vai tomar a segunda dose de AstraZeneca. Quando os cientistas falarem para você que você pode misturar uma vacina com outra, A com B, é porque tem dado científico para isso. Por enquanto não tem. Tomou a primeira dose de Coronavac, toma a segunda de Coronavac. Tomou a primeira dose de AstraZeneca, toma a segunda de AstraZeneca. Não vai tentar dar uma de esperto e dar o gato e tomar que tem na mão, porque não é protocolar. Os cientistas ainda estão fazendo pesquisa. É possível que amanhã seja, depois da manhã, daqui 15 dias, um ano. Por enquanto, não pode misturar vacina. É uma pergunta que fizeram muito ontem, mas é bom deixar bem claro isso. Por enquanto, não pode misturar vacina, não é isso, doutor? Sim, perfeitamente. Não existe nenhum estudo neste momento que permita garantir que a eficácia da vacina é mantida se a vacina é misturada, se dá uma dose de uma e uma dose da outra. Então, isso não se pode garantir. Então, a pessoa se está colocando em risco porque se vai acreditar que estão com um esquema que funciona e nós não sabemos se realmente funciona. Eu disse que era a última pergunta, mas agora é a última mesmo. Da questão de remédios, né? Sabe-se que o Butantan está desenvolvendo um spray nasal e também soro ou coisa parecida. Da questão de remédio, o que o Butantan avançou na pesquisa contra o coronavírus já na questão da pessoa infectada aí, com remédios para combater a doença? O único dos medicamentos ou produtos que está sendo neste momento já avançou suficiente para iniciar os testes em seres humanos é o soro de origem equina. Ou seja, é um soro que é parecido a outros soros que a gente utiliza para outros vírus e outras doenças infecciosas, então como soro antirrábico, antidiftérico, antitetânico. Então é um soro que se produz de forma muito semelhante. Mas neste soro, e em particular para a Covid-19, tem uma característica. Ele só funciona no começo da doença e só deve ser aplicado em pessoas que a gente acredita que não vão responder à vacina. Por exemplo, pessoa que tem um transplante renal e ela ficou imunossuprimida para tolerar o transplante, então toma medicação que está atrapalhando a resposta imune e, portanto, não vai responder adequadamente. Ou uma pessoa que está em uma quimioterapia, que está também atrapalhando o sistema imune, enfim. Então, são grupos muito específicos. Ou pessoas que têm altíssimo risco por muitas doenças ao mesmo tempo. Então, é dada só no começo, quando não tem sintomas graves, e é muito parecido, nesse sentido, ao medicamento que foi aprovado de forma emergencial pela Anvisa recentemente, que é o coquetel de anticorpos monoclonais da Regeneron, que é distribuído no Brasil pela Roche.
Então, esse foi aprovado ainda esta semana. É muito parecido, vai ser também uma espécie de coquetel de anticorpos, neste caso não são monoclonais, como é no caso da Roche, mas é um coquetel de anticorpos policlonais de origem equino. Então, esse é um estudo que já está aprovado por Anvisa e nós estamos na fase de implementação desse estudo, assim que em breve teremos boas notícias de quando comecemos, mas também, novamente, tem que ter prudência. Todos os tratamentos têm que ter um período em que se faz os testes, temos que ter os resultados, isso vai endereçar o caminho para saber quando é que deve ser aplicado e em quem. Então, é um processo que é demorado, que nós vamos estar divulgando com certeza para a população. É nossa obrigação como instituição pública estar informando a população sobre nossos trabalhos. Doutor Ricardo Palhaço, obrigado pelo seu serviço à população brasileira, ao mundo inteiro, vocês cientistas do Butantan. Muito obrigado, já está provado que o trabalho que se faz aqui tem participação de cientistas estrangeiros também, e os benefícios que a gente vai ter aqui, esse país também terão, o que é muito justo, né? Num momento como esse, para se combater de verdade a pandemia, não devia ter patente, devia ser quebrado patente, e o estudo devia ser realmente mundial e dirigido para que todos tivessem oportunidade, por exemplo, de ter o IFA produzido no seu próprio país, não depender de um país para você produzir uma vacina. E as pesquisas, quanto mais elas forem internacionais, melhor elas são, porque você imagina o mundo do John Lennon sem fronteiras de verdade, que é o que a gente precisa para salvar a humanidade desse flagelo terrível que vai passar para a história com um dos piores momentos em que os seres humanos enfrentaram um inimigo invisível, pequenininho, ninguém vê, mas que está deixando de joelhos as nações mais poderosas do planeta. Um abraço grande ao senhor, saúde ao senhor e toda a equipe, e muito obrigado por ter participado dessa entrevista, que foi muito legal. Obrigado e, por favor, a todas as pessoas, sei que estamos cansados, todos estranhamos a nossos familiares, a nossos seres queridos, estranhamos ver os sorrisos nos rostos de nossos colegas, de nossos amigos, mas temos que ter um pouquinho de paciência. Já com a vacinação, começamos a ver a luz no final do túnel. Então, temos que ainda ter um pouquinho de paciência. Não podemos morrer na praia. Temos que seguir ainda com as medidas de precaução enquanto chega a sua hora de vacinar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Datena, pela entrevista. O doutor é chileno, mas fala muito bem o português. Mas de vez em quando, o estranho, por exemplo, é saudades. Eu nasci em Bogotá, Datena. E eu tenho nacionalidade brasileira então... também. Mas o Garrafa me disse que o senhor era chileno, então o erro é dele, aí não foi meu. O RNA fui eu, mas o Garrafa que errou onde o senhor nasceu. Então, Bogotá é uma belíssima cidade, maravilhosa. Eu amo de paixão, já estive lá várias vezes fazendo um jogo de futebol. Mas eu queria dizer ao senhor o seguinte, o estranho que ele está dizendo é que você sente saudade dos parentes, dos amigos, do relacionamento e tal, mas tem que dar um tempo agora até a gente ter uma forma mais segura do contato social, que é o que a gente mais sente falta. Claro que é. Quem é que não queria voltar à vida normal agora? E você comete erros exatamente agora, quando a gente está na pior fase da doença. Ontem, ainda bem que era feriado, tinha menos gente aí na Band, mas pela primeira vez durante a pandemia, eu não sei se primeira ou segunda, mas ontem eu cometi esse erro. Eu saí do camarim, eu estava sem máscara. E quando a mais ou menos uns 15, 20 metros, tinha um rapaz vindo com a máscara, eu percebi, falei, bom, tem alguma coisa errada. Aí eu percebi que era máscara, saí correndo, voltei para o camarim e botei a máscara. Então esse é o momento que você está próximo de se descuidar e talvez muito próximo da salvação. É aquele momento que se você comete um erro, vou visitar minha mãe, é o pior momento, vou visitar meus pais agora. Esse não é o momento, então segura mais um pouquinho, segura a onda, eu vou visitar meu neto, minha neta, não é o momento. Eu sei que é difícil, que todo mundo sente saudades, mas eu sei que é difícil, mas é bom segurar a onda porque nós estamos na pior fase da doença. Doutor Ricardo, foi muito gentil a sua participação, foi muito bacana a sua participação e colaborou muito para que as pessoas entendessem mais o que representa a vacina e o que representa a perspectiva da gente poder chegar ao fim desse flagelo, ou diminuir muito esse flagelo que assola a humanidade. Abraço grande ao senhor, saúde ao senhor, à família e aos cientistas aí do Butantan. Dê um abraço no Dimas, que é uma figura extraordinária. Obrigado ao senhor.